aborreci Esaú e amei Jacó. Em alguns textos, odiei Esaú e amei Jacó. Deus é parcial? Paz seja convosco, Shalom. Vamos dar continuidade às santas conversações. Eu desejei muito compartilhar com os irmãos essa compreensão. O mistério de Jacó e Esaú, de Isaac e Ismael, da escrava e da livre, todos cheios de significado, que está relacionado com o joio e com o trigo também. Vamos lá. Deus é parcial? Como que ele odeia alguém e ama alguém? Isso nós vemos aqui no nosso relacionamento comum. São coisas, irmãos, que têm uma prefiguração, tem uma mensagem subliminar escondida dentro disso. Se você acredita na imparcialidade, na justiça de Deus, jamais você vai acreditar que ele ama um e odeia outro. Mas vendo pelo lado espiritual dessa mensagem, da interpretação espiritual, Saul representa a carne, ou a mente carnal, com seus desejos carnais, com seus vícios, com a sua depravação, com o seu egoísmo, com a sua soberba, com o seu comércio. E Jacó representa aquele que ama a primogenitura, quer ser um filho amado de Deus, abençoado de Deus. Jacó representa o espiritual. Esaú representa o carnal. Assim como também Ismael, que dá a entender que nasceu do desejo da carne, porque a escrava dava filhos, mas Sara não, a livre não. A livre recebeu a promessa. Então, por isso, entendendo essas coisas, irmãos, e levando para o campo de que essas duas origens estão em nós, os irmãos há de convir o que Jesus disse para Nicodemo quando ele falou necessário tinha nascer de novo, e ele falou assim, como assim? Eu vou ter que ser gerado no ventre de uma mulher? Jesus falou, o que é nascido da carne é carne. Ele está dizendo que a primeira coisa que nasce é a carne, é a consciência carnal, é o homem de pecado, é o primeiro Adão, é o filho da escrava, é Esaú, aqueles que se internecem por esse mundo, e se deixa levar pela soberba, pela ignomínia, pelas guerras, pelas porfias, pelas competitividades, pelas ufanias, pelo orgulho, pelas posições, pelos títulos, pelos status. Esse é Esaú. Jacó, não, está totalmente envolvido com as coisas espirituais, com a sua filiação, a paternidade de Deus e se sentir abençoado por Deus. Isaac é filho da promessa, já o outro é filho da carne. Então, os irmãos vejam que o da carne ele vem primeiro, fácil, mas o do espírito ele vem por promessa de Deus. Rebeca desejou muito, era estéril, e nela era gerado as duas coisas, Esaú e Jacó. E uma guerra já acontecia dentro do seu ventre, a ponto dela desistir, querer desistir, se arrepender. E aí já vai uma mensagem para aqueles que estão nessa busca. Se alguém falou para alguém que a busca espiritual é uma coisa assim fácil, não é. Mas se você deixar a natureza espiritual, a natureza de Deus tomar a frente de tudo isso, por isso que sempre quando alguém seta num caminho espiritual, quer se despojar desse lado Esaú, desse filho da escrava, ou do escravo do pecado, do velho homem, do primeiro Adão, ele inseta numa guerra sem trégua. Mas dia menos dia, ele tem que ter um encontro, como Jacó teve um encontro em Betel com Deus. Ele chegou a ponto de lutar com o anjo de Deus, porque ele desejava muito a benção de Deus e ele ia ter que ter um encontro de novo com o filho da morte. Então, irmãos, aqueles que estão vivendo essa guerra, isso é um bom sinal. É um sinal que está sendo gerado.
e tudo aquilo que está sendo gerado, existe uma apreensão. É difícil todo o nascimento, é complicado, principalmente quando está em jogo a vida espiritual, a vida do filho da promessa. É uma guerra. O filho da escrava quer fazer sucumbir, o filho da carne quer fazer sucumbir o filho do espírito. Então, isso tudo está acontecendo dentro de nós, não é fora. Esse é o joio e o trigo. E não adianta querer arrancar um ou outro. Eles têm que crescer juntos e chegar a um ponto de nós fazermos a escolha. Quem é trigo e quem é joio? E ficarmos com o trigo. Então, esse é um grande mistério. Tem muitos que acham que tem um povo que é um povo rejeitado, né? Por isso que existe até doutrinas aí, até secretas, que diz assim, quem é que ajudará o filho da escrava? E através disso eles se unem para se sobreviverem, fazem uma torre de Babel financeira para tentar subverter o caminho da autorrealização. Como os filhos de Caim criaram as indústrias, as músicas, uma forma de tentar sobreviver sem a vida da alma que é Deus, que é os nascidos de Deus, os filhos do Espírito. Com certeza alguém está entendendo essa parte. O que te angustia diante de todas as coisas que estão acontecendo é o Isaac que está em ti, é o Jacó que está em ti, é o Cristo que está em ti, que está tentando se desvencilhar desse Esaú, desse lado teu carnal, desse escravo, desse Ismael que continua se sentindo escravo, desse velho Adão que se sente separado de Deus, que se esconde de Deus. Então, segundo Adão, Cristo é a nossa reintegração a Deus. Por isso que existe essa guerra dentro de nós. Mas esse processo, ele está sendo conduzido pelo autor e criador e formador de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é que arquiteta, ele é que conserva aquilo que ele criou. E você não vai enlouquecer, não. Ele está conduzindo esse processo. A única coisa que nós temos que fazer é nos entregar a esta vocação. Porque quando nós nos deixamos decair no filho da escrava, no Esaú carnal, animalesco, no primeiro Adão que se sente separado de Deus, nós perdemos a parte do Filho da promessa, do Cristo de Deus em nós. Então esse vídeo é um convite para nós não desesperarmos da vida e reconhecermos que essa guerra sem trégua está acontecendo dentro de nós. Mas sejamos observadores. Vemos como que o Filho do Homem é crucificado e como ele ressurge das cinzas. Como ele aparece e disse, vale a pena amar, vale a pena viver em amor. E como ele acende aos nossos olhos, e como ele é cheio de virtude, como ele é cheio de alegria, de segurança, de substância, o filho da carne, o primeiro Adão, o escravo, vai perdendo a sua força. O joio vai minguando a ponto de se tornar palha antes mesmo de ser arrancado. E o trigo vai florindo, vai reverdecendo, vai se levantando como a aurora, como o sol no meio-dia. A nossa luz vai rompendo. E as trevas não têm mais como nos enganar ou esconder alguma coisa debaixo da sua noite. Porque para nós não existe mais dia, então só menos noite. Mas Deus é o nosso sol. Deixa esse processo acontecer. Ele está acontecendo. Seja livre, seja confiante, continue na tua busca, lute com o anjo a madrugada inteira, deixa ele ferir a tua coxa, a força da carne, nem que você venha a mancar, mas que você venha se realizar em Cristo Jesus, segundo Adão, filho da promessa,
a nossa essência, a nossa alma, a nossa primogenitura, a nossa salvação. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.